O Salmo 36 é uma poderosa declaração sobre o contraste entre a maldade humana e a insondável misericórdia de Deus. Neste vídeo, vamos mergulhar, verso por verso, nessa revelação profunda sobre a corrupção do coração distante de Deus e a grandiosidade do amor divino que sustenta e preserva toda a criação. Seu coração está preparado para viver essa experiência de reflexão profunda e transformação interior? Vamos descobrir como Davi nos mostra a realidade da injustiça humana e, ao mesmo tempo, a segurança e o refúgio encontrados na fidelidade do Senhor, cuja misericórdia é mais alta que os céus. Fique até o final, porque além de uma reflexão transformadora, faremos juntos uma oração inspirada neste salmo, uma oração que pode restaurar sua fé, renovar sua esperança e fortalecer sua vida espiritual. Se você já se sentiu angustiado ao observar a injustiça, a maldade ou o avanço da impiedade ao seu redor, este Salmo 36 é para você. Se deseja viver com confiança, sabendo que o amor de Deus é imensurável, firme e protetor, este salmo é para você. Se quer experimentar a paz que nasce da certeza de que Deus continua sendo bom, justo e misericordioso em meio ao caos, então prepare seu coração. Este salmo vem fortalecer sua fé e renovar sua esperança. Ao longo deste vídeo, você será convidado a refletir sobre como tem respondido à presença do mal no mundo e como tem buscado refúgio na bondade de Deus. Tem se deixado abalar pelo comportamento injusto das pessoas? Tem confiado na proteção divina ou permitido que o medo governe suas emoções? O Salmo 36 é um convite para perceber que, por mais sombria que a realidade humana pareça, a luz da fidelidade do Senhor é infinitamente maior, e é nela que encontramos segurança, direção e renovação. O Salmo 36 é mais do que palavras antigas. É uma revelação viva da grandeza de Deus em contraste com a fragilidade moral da humanidade. É o testemunho de quem reconhece a maldade ao redor, mas não perde a esperança, de quem vê a injustiça, mas se refugia no amor divino, de quem se entristece com a corrupção humana, mas encontra força na fidelidade do Senhor. À medida que exploramos cada verso, vamos perceber que confiar na misericórdia de Deus transforma a insegurança em abrigo, a escuridão em luz e a ansiedade em descanso, porque o amor dele é eterno e sustentador. Verso 1. A transgressão fala ao ímpio no íntimo do seu coração, não há temor de Deus diante de seus olhos. O salmista inicia este verso revelando que a impiedade nasce dentro do coração, onde a transgressão se torna uma voz ativa que orienta pensamentos e atitudes. Davi descreve alguém cuja consciência já não reage, porque o pecado encontrou espaço para dominar seu interior. Sem o temor do Senhor, o coração perde sensibilidade moral e deixa de discernir o certo e o errado. Essa ausência de reverência abre caminho para escolhas injustas e destrutivas. Assim, o salmista nos mostra que a raiz da maldade externa está na perda do respeito interior por Deus. O verso também revela que quando o homem deixa de considerar a presença e a autoridade de Deus, não há limites para o avanço da injustiça. Temer ao Senhor é reconhecer sua santidade e sua soberania, vivendo com responsabilidade espiritual. O ímpio, por não enxergar Deus diante de si, age como se estivesse livre de julgamento e consequências. Essa postura gera arrogância, autodecepção e decisões que ferem a si mesmo e aos outros. Davi destaca que a impiedade floresce quando Deus deixa de ser a referência moral do coração humano. Aplicar este ensinamento na vida diária significa observar qual voz tem guiado nossas escolhas, a do espírito ou a da transgressão. Cultivar o temor do Senhor é manter viva a consciência de sua presença, buscando direção em cada passo. Quando fortalecemos nossa comunhão com Deus, desenvolvemos sensibilidade espiritual para rejeitar impulsos destrutivos. O temor ao Senhor nos protege de caminhos enganosos e nos conduz à integridade. Assim, este verso nos chama a viver com reverência, discernimento e propósito, permitindo que Deus governe nossos pensamentos e atitudes. Para refletir, tenho permitido que pensamentos distantes de Deus influenciem minhas escolhas? Reconheço a importância do temor do Senhor no meu dia a dia? Como posso fortalecer minha sensibilidade espiritual para viver com mais integridade diante de Deus? Verso 2. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra e se aborreça. O salmista descreve agora um traço marcante do ímpio. Ele se lisonjeia, alimenta uma visão distorcida e exagerada de si mesmo. Essa autoadmiração funciona como uma cortina que encobre seus erros e impede a reflexão sincera.
Davi mostra que o ímpio está tão preso à própria vaidade que não enxerga a gravidade de suas atitudes. A lisonja interior cria uma falsa sensação de justiça própria, que enfraquece a capacidade de arrependimento. Assim, ele segue cego, até que seu próprio pecado o exponha. Este verso revela como a soberba impede o homem de reconhecer sua condição real. Davi também mostra que, enquanto o ímpio se ilude com sua falsa bondade, não consegue enxergar a tempo as consequências de sua iniquidade. Ele vive sem autocrítica, alimentando pensamentos que justificam suas ações e o afastam ainda mais da verdade. No entanto, chega o momento em que o pecado se revela, e então ele passa a se aborrecer de si mesmo, porém tarde demais. A vergonha e a consciência despertam, mas não porque houve arrependimento, e sim porque a máscara caiu. Assim, o salmista demonstra como a autolisonja destrói a alma e rouba a capacidade de mudança genuína. Aplicar este verso à vida diária significa vigiar para que a vaidade, a autossuficiência e a autojustificação não dominem nosso coração. Precisamos permitir que Deus revele nossas falhas antes que elas nos exponham. Quando cultivamos humildade e sinceridade diante do Senhor, reconhecemos áreas que precisam ser transformadas. Buscar arrependimento diário nos protege da cegueira espiritual e da soberba que endurece o coração. Assim, vivemos em verdade, permitindo que Deus nos purifique e nos conduza por caminhos de maturidade e integridade. Para refletir, tenho alimentado justificativas internas que impedem meu crescimento espiritual? Deixo Deus revelar minhas falhas antes que elas me exponham? Como posso cultivar mais humildade e sinceridade diante do Senhor? Verso 3. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de ser prudente e de fazer o bem. O salmista revela que a corrupção do ímpio se manifesta também em suas palavras, que carregam malícia, falsidade e intenções distorcidas. Davi mostra que o coração afastado de Deus produz fala enganosa, porque as palavras refletem o que está dentro da alma. Ao abandonar a prudência, o ímpio perde o senso do que é correto, passando a usar sua boca para ferir e manipular. A fala se torna instrumento de destruição e não de verdade. Este verso destaca como o afastamento de Deus contamina não apenas atitudes, mas também a forma de se comunicar. Davi também aponta que, ao rejeitar a prudência, o ímpio voluntariamente se desvia do bem. Ele não apenas falha em fazer o que é correto, mas abandona totalmente o caminho da integridade. Suas palavras, carregadas de engano, revelam um coração que deixou de buscar sabedoria e orientação divina. Assim, o mal se torna o padrão natural de sua vida, orientando suas relações e decisões. Este retrato mostra a seriedade de ignorar a voz de Deus, pois o desligamento da prudência leva inevitavelmente ao afastamento da bondade. Aplicar este verso na vida diária nos convida a vigiar nossas palavras e intenções, buscando sempre expressar verdade, bondade e sabedoria. Precisamos cultivar um coração alinhado com Deus para que nossa fala seja instrumento de edificação e não de feridas. Ser prudente é considerar as consequências de cada palavra e agir com responsabilidade espiritual. Quando permitimos que o Espírito Santo guie nossas conversas e atitudes, permanecemos no caminho do bem. Assim, este verso nos orienta a viver com integridade, sinceridade e domínio espiritual sobre nossa comunicação. Para refletir, minhas palavras têm refletido sinceridade ou têm carregado irritações e intenções distorcidas? Tenho buscado prudência antes de falar e agir? Como posso alinhar minha fala à vontade de Deus todos os dias? Verso 4. Projeta o mal na sua cama. Põe-se no caminho que não é bom, não rejeita o mal. O salmista descreve aqui a profundidade da maldade que domina o coração do ímpio, mostrando que ele planeja o mal até mesmo em momentos de descanso. Em vez de usar a noite para refletir, renovar forças ou buscar a Deus, ele ocupa seus pensamentos com estratégias de injustiça. Davi revela que o mal praticado não é impulsivo, mas calculado, fruto de intenções alimentadas em silêncio. O ímpio escolhe deliberadamente caminhos que não são bons, ignorando completamente a verdade. Assim, vemos alguém que não apenas faz o mal, mas o cultiva internamente. Este verso mostra que o afastamento de Deus compromete até os pensamentos mais íntimos. Davi também destaca que o ímpio não apenas segue caminhos errados, mas se recusa a rejeitar o mal.
Há aqui uma postura consciente de aceitar e sustentar práticas destrutivas sem arrependimento. Essa resistência ao bem revela um coração endurecido e insensível à correção divina. O mal deixa de ser uma exceção e se torna estilo de vida, moldando atitudes e relacionamentos. Ao escolher continuamente o caminho errado, o ímpio rompe com a possibilidade de mudança. Este verso demonstra como a persistência no pecado afasta cada vez mais o homem da sabedoria e da luz. Aplicar este verso à vida diária nos chama a vigiar nossos pensamentos e as sementes que plantamos no coração. Precisamos avaliar o que ocupa nossa mente quando estamos a sós, entendendo que pensamentos geram atitudes. Rejeitar o mal significa romper com hábitos, conversas e caminhos que nos afastam de Deus. É necessário cultivar intencionalmente pensamentos de fé, bondade e obediência para fortalecer o espírito. Quando buscamos a Deus em silêncio, renovamos nossa alma e evitamos alimentar ideias destrutivas. Assim, caminhamos com integridade, escolhendo sempre o que honra ao Senhor. Para refletir, o que tenho permitido crescer em meus pensamentos quando estou sozinho? Tenho rejeitado prontamente ideias e atitudes que desagradam a Deus? Como posso proteger minha mente para permanecer no caminho que é bom? Verso 5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as nuvens. O salmista muda o cenário e contrasta a maldade humana com a grandeza da misericórdia de Deus, mostrando que ela se eleva muito acima da limitação humana. Ao declarar que a misericórdia do Senhor está nos céus, Davi enfatiza que ela é ilimitada, eterna e abrangente. A imagem das nuvens representa algo que ultrapassa nossa compreensão, revelando que a fidelidade de Deus não conhece fronteiras. Ele permanece fiel mesmo quando falhamos, sustentando o mundo com sua graça. Este verso nos lembra de que a bondade divina é infinitamente maior do que qualquer mal que possa existir na terra. Assim, Davi exalta o caráter perfeito do Deus que nunca muda. O salmista também destaca que a fidelidade de Deus é tão elevada que alcança dimensões inalcançáveis ao entendimento humano. Ela se estende como um firmamento que cobre, protege e envolve toda a criação. Essa fidelidade não depende das circunstâncias, emoções ou méritos humanos, ela nasce do próprio caráter de Deus. Quando olhamos para o céu e suas alturas, somos convidados a contemplar a grandeza de um Deus cujo amor nunca falha. Davi usa essas imagens para nos lembrar de que a misericórdia e a fidelidade do Senhor são firmes, eternas e absolutamente confiáveis. Assim, temos segurança em sua imutável natureza. Aplicar este verso à vida diária significa ancorar nossa fé na certeza de que Deus é constante em seu amor e fiel em suas promessas. Quando enfrentamos dias difíceis, precisamos lembrar de que sua misericórdia está acima de qualquer circunstância terrena. Essa visão amplia nossa perspectiva e renova nossa esperança. Reconhecer a grandeza da fidelidade divina nos ajuda a descansar, confiar e entregar nossas preocupações ao Senhor. Assim, vivemos com mais paz, sabendo que estamos firmados em um Deus cuja misericórdia nunca se esgota. Para refletir, tenho reconhecido a grandeza da misericórdia e fidelidade de Deus sobre minha vida? Confio plenamente na constância do amor divino mesmo quando as circunstâncias mudam? Como posso cultivar uma fé que se apoia diariamente na fidelidade do Senhor? Verso 6. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. O salmista compara a justiça de Deus a grandes montanhas, mostrando que ela é firme, inabalável e majestosa. Davi apresenta uma imagem de estabilidade e grandeza, revelando que a justiça divina não muda com o tempo nem se corrompe com interesses humanos. As montanhas simbolizam solidez, permanência e autoridade, e assim é o agir justo de Deus sobre tudo o que criou. Seus juízos, por outro lado, são profundos como um abismo, indicando sabedoria ilimitada e mistérios que ultrapassam nossa compreensão. Este verso nos convida a contemplar a perfeição dos caminhos do Senhor. Davi também destaca que os juízos de Deus são tão profundos que nenhum ser humano pode sondá-los completamente. Eles abrangem dimensões espirituais, morais e eternas que vão além da visão limitada do homem. No entanto, essa profundidade não significa distância, mas soberania amorosa que age com precisão perfeita. Mesmo quando não entendemos seus planos,
podemos confiar que são justos, sábios e verdadeiros. O salmista então afirma que Deus preserva tanto os homens quanto os animais, revelando que seu cuidado alcança toda a criação. Assim, vemos um Deus justo, sábio e protetor. Aplicar este verso à vida diária significa confiar na justiça de Deus mesmo quando as situações parecem confusas ou injustas aos nossos olhos. Precisamos lembrar que Ele enxerga o que não vemos e age com sabedoria que supera a nossa. Reconhecer a profundidade de seus juízos nos leva a descansar em sua soberania sem exigir todas as respostas. Também somos chamados a perceber o cuidado amoroso de Deus que sustenta nossa vida diariamente. Assim, caminhamos em fé, sabendo que estamos guardados por um Deus que é justo, profundo em sabedoria e fiel em seu cuidado. Para refletir, tenho confiado na justiça de Deus mesmo quando não compreendo seus caminhos? Reconheço a profundidade da sabedoria divina diante das minhas limitações? Como posso descansar mais na proteção e no cuidado do Senhor em meu cotidiano? Verso 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua misericórdia! Por isso, os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. A misericórdia do Senhor é descrita como algo extremamente valioso, um tesouro espiritual que sustenta e protege o coração humano em momentos de fragilidade. Quando o salmista chama essa misericórdia de preciosa, ele está reconhecendo que ela ultrapassa qualquer forma de segurança humana e é capaz de restaurar aquilo que a dor, o fracasso e o medo tentam destruir. Sem essa misericórdia, ninguém permaneceria de pé, e por isso Davi a apresenta como a base da confiança do povo de Deus. A imagem dos filhos dos homens se abrigando à sombra das asas divinas revela cuidado, proteção e acolhimento profundo. É uma figura de ternura, mas também de força, um refúgio seguro para quem se sente vulnerável diante das tempestades da vida. Sob essas asas, a alma cansada encontra descanso, o coração perturbado encontra calma e o espírito ansioso encontra direção. O salmista mostra que o abrigo de Deus é o lugar onde a insegurança se dissolve e a esperança renasce. Aplicar este ensino nos dias de hoje significa reconhecer que nossa segurança real não está nas circunstâncias, nas pessoas ou nas nossas próprias capacidades, mas na misericórdia de Deus que nos cobre e sustenta diariamente. Significa correr para esse abrigo espiritual quando o medo tenta dominar, quando a ansiedade aperta, quando a incerteza nos envolve. É buscar tempo de oração, entregar o coração ao Senhor e permitir que sua presença seja o lugar onde encontramos paz e renovação. Ao fazer isso, experimentamos o descanso verdadeiro que só existe sob suas asas. Para refletir, tenho buscado abrigo verdadeiramente à sombra das asas de Deus? Reconheço a misericórdia dele como meu lugar de segurança. Em momentos difíceis, corro para sua presença ou tento carregar tudo sozinho? Verso 8. Fartar-se-ão da abundância da tua casa, e tu os farás beber da corrente das tuas delícias. A expressão usada pelo salmista revela a generosidade abundante de Deus, que não apenas supre necessidades básicas, mas oferece plenitude, satisfação profunda e cuidado contínuo. A abundância da tua casa indica o ambiente espiritual onde Deus acolhe, alimenta e restaura seus filhos, mostrando que ele não age com escassez, mas com provisão abundante. Davi descreve um Deus que não apenas dá, mas que deseja que seus filhos experimentem uma vida cheia de significado e renovação. Quando o texto menciona a corrente das delícias divinas, ele aponta para a fonte inesgotável de alegria, paz e presença espiritual que vem diretamente de Deus. Essa corrente é viva, limpa e constante, capaz de restaurar a alma e renovar as forças do coração cansado. Ao contrário das fontes humanas, que secam, a corrente do Senhor é eterna, oferecendo consolação contínua àqueles que se aproximam dele com fé e confiança. Aqui, o salmista revela um Deus que derrama graça de forma generosa e constante. Aplicar este verso nos dias de hoje significa buscar nossa satisfação não em prazeres passageiros, mas na presença do Senhor que realmente sacia a alma. É dedicar tempo para estar em comunhão com Deus, alimentar-se de sua palavra e beber dessa corrente espiritual que fortalece, cura e ilumina. Quando escolhemos nos aproximar dele diariamente, encontramos descanso, direção e alegria que não dependem das circunstâncias. Assim, somos preenchidos com a abundância que só Deus pode oferecer. Para refletir, tenho buscado a abundância da presença de Deus ou me contentado com migalhas espirituais?
Tenho bebido da corrente das suas delícias ou buscado saciedade em fontes que secam. Como posso me aproximar mais da casa do Senhor para experimentar essa plenitude? Verso 9. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Este verso revela uma das declarações mais profundas sobre a natureza de Deus. Ele é a própria fonte da vida, aquele de quem tudo flui e em quem tudo encontra propósito. Quando o salmista afirma que o manancial da vida está em Deus, ele mostra que não há plenitude verdadeira fora da presença do Senhor. Toda força, renovação e esperança têm origem nele, e é somente junto a ele que a alma humana encontra vitalidade e sentido. Davi reconhece que Deus não apenas dá vida, mas sustenta cada detalhe dela. A segunda parte do verso revela que é na luz divina que enxergamos com clareza aquilo que sozinhos jamais perceberíamos. A luz de Deus expõe caminhos, ilumina decisões, revela verdades e dissipa as sombras da confusão e do medo. É essa luz que orienta, dirige e transforma. O salmista mostra que, sem a revelação divina, o ser humano anda perdido, mas quando Deus ilumina, a vida se torna compreensível e o coração encontra direção segura. Assim, viver na luz é viver guiado pela sabedoria do Senhor. Aplicar este ensino hoje significa reconhecer que dependemos completamente de Deus para viver com propósito e clareza espiritual. É buscar sua luz antes de tomar decisões, é pedir que Ele ilumine nossos pensamentos, sentimentos e caminhos. Também significa beber diariamente desse manancial por meio da oração, da palavra e da comunhão com o Senhor. Quando fazemos isso, nossa vida se torna mais equilibrada, mais sábia e mais cheia de paz, pois caminhamos guiados pela luz que jamais se apaga. Para refletir, tenho buscado a luz de Deus para orientar minhas decisões? Estou bebendo do manancial da vida ou tentando me sustentar sozinho? Em quais áreas da minha vida preciso permitir que a luz do Senhor brilhe mais intensamente? Verso 10. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. O salmista clama para que a benignidade de Deus, seu amor constante, fiel e imutável, seja derramada sobre aqueles que o conhecem verdadeiramente. Esse conhecimento não é intelectual, mas relacional, construído na intimidade e na busca diária pela presença do Senhor. A benignidade divina é a expressão do cuidado que sustenta, acolhe e fortalece, mesmo quando enfrentamos momentos difíceis. Davi reconhece que aqueles que caminham com Deus podem contar com sua bondade que nunca falha e nunca diminui. Ele também pede que a justiça do Senhor alcance os retos de coração, mostrando que Deus observa e recompensa aqueles que procuram viver com sinceridade, integridade e pureza. A justiça divina protege contra injustiças humanas e garante que o bem jamais seja esquecido. O salmista destaca que o coração reto não é perfeito, mas é aquele que busca agradar a Deus, que busca corrigir seus caminhos e que escolhe a verdade mesmo quando isso é difícil. A justiça do Senhor se torna, assim, um escudo para quem se dedica a viver de forma íntegra. Aplicar este verso hoje significa buscar conhecer a Deus profundamente, cultivando um relacionamento real com Ele por meio da oração, da leitura da palavra e da obediência diária. Também significa viver com retidão, escolhendo a honestidade, a humildade e o amor em todas as áreas da vida. Quando caminhamos dessa maneira, experimentamos não apenas a benignidade de Deus nos sustentando, mas também sua justiça nos guiando, protegendo e abrindo caminhos que nunca conseguiríamos por nós mesmos. Para refletir, tenho buscado conhecer a Deus de forma profunda e verdadeira? Meu coração tem caminhado na retidão diante do Senhor? Como posso viver de modo mais íntegro para experimentar sua benignidade e justiça? Verso 11. Não venha o pé da soberba contra mim, e não me mova a mão dos ímpios. O salmista apresenta aqui uma súplica profunda por proteção contra a soberba, tanto a sua própria quanto a de outros. O pé da soberba representa pessoas arrogantes, dominadoras e opressoras, cujo caminhar traz feridas e injustiça. Davi reconhece que a soberba é destrutiva, pois tenta sufocar, controlar e impedir o avanço daqueles que buscam viver na presença de Deus. Ele clama para que nenhum movimento de orgulho alheio tenha domínio sobre sua vida ou comprometa sua caminhada espiritual. A mão dos ímpios simboliza ações, decisões e influências malignas que tentam desestabilizar o justo e desviá-lo do propósito divino. Davi sabe que existe oposição real contra aqueles que desejam permanecer fiéis a Deus,
e por isso ora para que nenhuma estratégia de pessoas mal intencionadas o atinja. Essa súplica revela a dependência total do Senhor, pois só Ele pode guardar o coração, proteger o caminho e impedir que forças contrárias tenham autoridade sobre a vida do justo. Aplicar este verso nos dias de hoje significa pedir diariamente que Deus nos livre das influências orgulhosas, negativas e destrutivas que tentam nos atingir. Significa vigiar para que não adotemos atitudes de soberba e para que nossa vida permaneça sensível, humilde e alinhada com o Espírito Santo. Também significa buscar discernimento para reconhecer quando mãos ímpias querem interferir em nossos passos e confiar que o Senhor é poderoso para nos proteger, firmar e conduzir com segurança. Para refletir, tenho pedido a Deus que me livre das influências da soberba e da arrogância? Tenho permitido que atitudes ímpias se aproximem do meu coração? Em quais áreas preciso confiar mais na proteção do Senhor para seguir firme em seu caminho? Verso 12. Ali caíram os que praticam a iniquidade, foram derrubados e não poderão levantar-se. O salmista encerra o salmo descrevendo o fim inevitável daqueles que persistem na prática da iniquidade. Ele afirma que esses indivíduos caíram, mostrando que a sua própria maldade se torna a causa de sua queda. Não é apenas um tropeço momentâneo, mas um resultado final da escolha deliberada por caminhos distantes da verdade e da justiça de Deus. Essa declaração reforça que a iniquidade nunca se sustenta e que todo mal encontra seu limite diante da soberania divina. Quando o texto diz que foram derrubados e não poderão levantar-se, ele aponta para a derrota completa daqueles que rejeitam a direção do Senhor. Não significa ausência de misericórdia, mas uma verdade espiritual. Quem insiste em viver contra os caminhos de Deus colhe as consequências de suas escolhas. Davi mostra que Deus é justo e que a maldade não permanece triunfante para sempre. A justiça divina prevalece, preservando os justos e frustrando a obra dos ímpios. Aplicar este verso hoje significa lembrar que seguir caminhos de integridade e obediência nos mantém firmes, enquanto trilhas injustas nos levam à queda. É um chamado para vigilância, para examinar atitudes e pensamentos, e para abandonar práticas que não agradam ao Senhor. Também nos ensina a confiar que Deus está no controle e que Ele mesmo derruba estruturas de injustiça que pareciam inabaláveis. Caminhar com Deus é permanecer de pé. Afastar-se dele é perder o equilíbrio da alma. Para refletir, tenho evitado caminhos que levam à queda espiritual? Confio que Deus é justo e cuida dos que andam em sua luz? Quais atitudes precisam ser ajustadas para que eu permaneça firme diante do Senhor? A mensagem do Salmo 36 revela o contraste entre a corrupção do coração humano e a fidelidade ilimitada de Deus. Ao longo dos versos, percebemos que, enquanto a maldade se espalha pela escuridão, a misericórdia do Senhor permanece firme, elevada e constante. Ele é a fonte da vida, a luz que guia e a proteção que sustenta aqueles que confiam nele. Este salmo nos lembra de que a esperança do justo não está no mundo, mas no caráter imutável de Deus. Meditar nessas verdades fortalece nossa fé e nos convida a permanecer próximos da presença divina. Assim, o Salmo 36 se torna um convite para permanecermos perto da fonte da vida e caminharmos sob a luz que vem do Senhor. Ele nos lembra de que Deus sustenta, guarda e abençoa aqueles que o buscam com sinceridade, e que nenhum mal terá a palavra final sobre aqueles que vivem segundo a sua justiça. É um chamado para rejeitar os caminhos da soberba e da iniquidade, e escolher diariamente a integridade, a fé e a confiança na bondade divina. Ao aplicar esses ensinamentos à nossa jornada, podemos viver com paz, firmeza e esperança, certos de que o Deus que ilumina nossos passos também nos guarda de todo tropeço. Agora que compreendemos o significado de cada versículo e a mensagem que o Senhor deseja nos entregar por meio do Salmo 36, te convido a continuar meditando e orando por mais 6 dias. Leia cada verso como uma declaração de confiança na fidelidade de Deus, permitindo que sua luz dissipe toda sombra de medo, confusão ou incerteza. Que essa prática diária fortaleça o seu coração e reafirme que é nas águas da presença divina que encontramos vida, direção e segurança. Permaneça firme na esperança, mesmo quando a maldade ao redor parecer crescente. Lembre-se de que a misericórdia do Senhor é mais alta que os céus e sua justiça mais profunda que o abismo, sempre pronta para sustentar os que nele confiam. E para selarmos essa mensagem em nosso coração, te convidamos agora a orar e guardar consigo esta oração inspirada no Salmo 36. Volte a ela sempre que se sentir enfraquecido,
quando a soberba dos ímpios tentar intimidar, ou quando o caminho parecer escuro demais. Lembre-se de que o Senhor é a fonte da vida e que é na sua luz que enxergamos a verdade que nos guia. Que esta oração renove sua esperança, fortaleça sua confiança e faça brotar em você a paz de quem aprendeu a descansar nos braços do Pai. Permaneça firme, com fé, coragem e o coração totalmente entregue, até que Ele cumpra cada promessa sobre a sua vida. Oração inspirada no Salmo 36. Deus Todo-Poderoso, fonte da verdadeira vida, eu me coloco diante de Ti para reconhecer que só a Tua misericórdia sustenta meus passos. Quando o mundo parece mergulhado em enganos, quando a maldade tenta se impor como verdade, eu me refugio no brilho da Tua luz, porque nela enxergo quem sou e para onde devo seguir. Guarda meu coração para que eu não me deixe fascinar pelos caminhos fáceis que desviam da Tua vontade, mantém-me firme na Tua verdade que nunca falha. Pai amado, derrama sobre mim essa graça abundante que o salmista descreve como um rio inesgotável. Que eu possa beber dessa fonte todos os dias, encontrando força quando estiver cansado, esperança quando o medo tentar me paralisar, e direção quando a confusão ameaçar me cercar. Ensina-me a permanecer sob a sombra das Tuas asas, onde encontro paz, segurança e descanso que o mundo não pode oferecer. Deus fiel, conserva-me na Tua bondade e livra-me dos caminhos que tentam me afastar do Teu propósito. Que a Tua luz ilumine minhas decisões, que o Teu amor purifique minhas intenções e que a Tua presença molde meus passos. Que eu escolha sempre o bem, mesmo quando for difícil, e que a minha vida seja um reflexo da Tua misericórdia que ultrapassa os céus. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que a misericórdia de Deus é mais alta que os céus e a sua fidelidade atravessa todas as tempestades. Que possamos reconhecer, juntos, que em meio à escuridão do mundo, é a luz do Senhor que nos guia, nos guarda e nos mostra o caminho seguro. Que cada palavra deste salmo te inspire a permanecer firme na confiança daquele que nunca falha e que sustenta a nossa vida com amor eterno. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando reflexões profundas sobre os salmos. Ative as notificações para não perder nenhum estudo e deixe seu pedido de oração nos comentários. Será uma alegria interceder por você com carinho, fé e esperança. Que o Senhor fortaleça seu coração para resistir aos ataques do desânimo, cultivar a fé em meio aos desafios e descansar sob a sombra das asas daquele que é a nossa fonte de vida e proteção. Que sua jornada seja marcada pela paz que só Deus pode dar, pela confiança que nasce da intimidade com Ele e pela alegria de quem escolhe viver guiado pela sua luz. Que Ele renove suas forças diariamente, proteja sua família e derrame bênção sobre todas as áreas da sua vida. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida, sua família e seus negócios.